Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Do verso 1 ao verso 11. Todos encontraram? Amém. Vamos lá, vamos ler. Depois disto, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando um certo judeu por nome de Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, se ajuntou com eles, e como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia a judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas, resistindo e blasfemando eles, sacudiu as vestes e disse-lhes: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo, e desde agora parto para os gentios. E saindo dali, entrou em casa de um homem chamado Tito Justo, que servia a Deus, e cuja casa estava junto da sinagoga. E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. E disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Oremos, pessoal. Amado Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos pelo que Tu és. Te agradecemos pelo privilégio de poder te servir. E pedimos a Ti que a Tua palavra ache guarida em nosso coração, e que nós possamos vivê-la verdadeiramente, e não só isso, mas possamos, antes de tudo, compreendê-la, compreender a profundidade dela, para podermos viver essa vida abundante e segura ao Teu lado. Nós te agradecemos pelo Teu amor, te agradecemos pela Tua verdade, te louvamos pela Tua presença contínua entre nós. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém e amém. Podem sentar, irmãos. O apóstolo Paulo, durante a sua segunda viagem missionária, que é o que nós estamos lendo, sua segunda viagem missionária, em certo momento ele passou um tempo ali pregando a palavra em Corinto, em Éfeso. Em Éfeso passou 2 anos, em Corinto 1 ano e meio, como vimos aqui, pregando a palavra. Claro, evidentemente que teve muita oposição a ele, né? Vemos que houve muita oposição. Quando ele chegou em Corinto, né, chegou também um casal chamado Priscila e Áquila, um casal de leigos, líderes da igreja cristã, da igreja de Jesus Cristo, cristãos fiéis, né, que testemunhavam sobre a salvação que há em Jesus. Eles se encontraram ali, e por causa do seu ofício, né, do seu trabalho, que era o mesmo, eles faziam tendas, tanto Priscila e Áquila quanto o apóstolo Paulo. Eles conviveram bastante, fizeram uma boa amizade. Priscila e Áquila abriu um NED em sua casa. Vocês sabiam disso? Que Priscila e Áquila tinham um NED em sua casa? Tinha um NED em sua casa. Ele era um líder do NED e não abria a mão de jeito nenhum. Cadê os líderes de NED aqui?
Cadê? Só tem um? Não é possível. Líder e líder assistente. Cadê? Anfitrião. Cadê a liderança desse Ned? Levanta a mão aí, você faz assim. Muito bem, graças a Deus. Tá vendo, irmãos? Esse casal aqui é líder de Ned, líder de núcleo familiar, abriu um trabalho lá, liderava um pequeno grupo, não é? E nós estamos, seguindo a mesma estratégia da igreja primitiva. Pequenos grupos, a igreja cresce com pequenos grupos, cresce não só em número, cresce em qualidade, porque nós preservamos essa qualidade nos pequenos grupos, preservamos a comunhão da igreja nos pequenos grupos, preservamos a formação de liderança nos pequenos grupos, preservamos a edificação através do ensino das escrituras, preservamos o apacentamento pessoal. Pequenos grupos é a estratégia da igreja de crescer com saúde. E eu quero aqui abrir um parêntese para motivar a igreja a se envolver no pequeno grupo. Estaremos reestruturando os núcleos. Quarta-feira nós vamos ter uma reunião com todos os líderes, preste atenção, líder assistente e anfitrião. Ou seja, não vai existir aquele, vou mandar um representante, não tem representante Ned não, cada um representa a si mesmo. Não é? Não é verdade? Tem que ser assim. Então vamos ter uma reunião com toda a liderança dos NEDs, quarta-feira, para reestruturar e levar a um crescimento maior. Não é? E eu motivo a igreja para que você esteja envolvido em um pequeno grupo, crescendo com saúde e levando pessoas a Cristo desse pequeno grupo. Não é? Depois a gente vai mostrar a estratégia à igreja, que muitos aqui não conhecem, alguns, a maioria eu acho que conhece, mas alguns não conhecem, para que você esteja firme nesse propósito. Por quê? Porque os pequenos grupos é o alicerce da estratégia de crescimento da igreja. Um crescimento saudável, não só numérico, mas também qualitativo da igreja. Fecho parênteses, já fiz o meu comercial. Vamos voltar aqui. Então, pessoal, estava ali Priscila e Áquila, junto com o apóstolo Paulo, na cidade de Corinto. E, logicamente, o apóstolo Paulo chegara, como sempre, ele era um fazedor de tendas, ele era um missionário, um obreiro biocupacional, como o seu pastor aqui também. Tem o meu trabalho secular e tem o meu ministério. Ele era também biocupacional. Tinha o trabalho secular dele e tinha o ministério dele. O ministério biocupacional não somente é bíblico, mas também tem de procedência apostólica. O próprio apóstolo Paulo exercia o seu ministério. Claro que Deus tinha o direcionava para isso, evidentemente. Se você de repente tem um chamado a tempo integral, então deve seguir a direção de Deus para você e viver pela fé, ali que Deus se suprirá de tudo. Mas se aqueles que não têm, exercem o ministério em tempo biocupacional, se isso é uma direção de Deus, faça também com toda a desenvoltura que Deus te abençoará também. Então, ali o apóstolo Paulo era esse obreiro, o apóstolo Paulo, falando de Jesus, tanto quanto estava no trabalho, no meio das pessoas, a passeio. Ele não tinha tempo, ele falava de Cristo aonde quer que ele estava, a tempo e a fora de tempo. E nesse momento, ele pregando ali, a palavra diz que havia grande resistência da pregação, mas alguns também se convertiam. E no verso 9, o Senhor disse assim o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales. Vejam aí, verso 9, pessoal. Vejam aí, leiam comigo. Não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Não temas, porque eu sou contigo. Eu queria falar um pouquinho hoje sobre esta frase, que Deus falou para ele, sobre esta palavra de segurança que Deus falou para o apóstolo Paulo, que tem ecoado por toda a Bíblia. Toda a Bíblia. Esta palavra de Deus dizendo ao seu povo: não temas, eu sou contigo. Quando eu me converti, eu tinha, sabe aquelas porções da palavra que tinha numa plaquinha que pregava no tabuleiro do carro assim? Eu tinha uma plaquinha dessa: não temas, eu sou contigo. Não temas, eu sou contigo. Diversas vezes, no início da minha carreira cristã, Deus falou comigo através dessa plaquinha. Porque a palavra, ela tem um poder intrínseco.
ela é poderosa pelo que ela é, porque ela veio de Deus. Não importa se ela está numa placa, não importa se ela está no cartão, não importa se alguém está falando, não importa se você vê no outdoor, a palavra tem um poder intrínseco, um poder nela mesma, porque ela se originou daquele que tem todo o poder nos céus e na terra. E é esta palavra que se cumpre em minha vida e em sua vida, seja você lendo na Bíblia, ou de repente numa plaquinha do carro. Sendo a palavra de Deus, ela tem poder para transformar o homem, tem poder para dar sustentação ao homem, tem poder para dar esperança ao homem, tem poder para consolar o homem, tem poder para mostrar que a obra que ele tem nas mãos é algo que vem de Deus e se realizará, tem poder para fortalecer a fé do homem, porque é a palavra de Deus. E nessa frase, essa frase ecoa por toda a Escritura, Antigo e Novo Testamento. E eu quero aqui fazer uma turnezinha bíblica aqui para nós vermos alguns pontos em que Deus fala a mesma coisa. A primeira coisa que a gente tem que entender é que essa palavra que Deus deu ao apóstolo Paulo, como deu a Moisés, como deu a Josué, ela não, quando Deus disse, não temas, eu sou contigo, ele não fala da onipresença dele. Deus é onipresente, não é? Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, ele está presente, ele vê tudo, ninguém foge aos olhos de Deus, né? Se você ler aí no Salmo 139, vamos ver aí, Salmo 139, vamos fazer uma diferença entre as duas coisas, para vocês entenderem isso. Salmo 139, Deus fala da sua onisciência e também da sua onipresença. Primeiro, da onisciência, Deus diz assim, o salmista diz assim: Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alto que não posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, vamos lá, pessoal. Se subir ao céu, tu? Se fizer no Sheol a minha cama, se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão e a tua destra. Veja que palavra, irmão. Essa é para você, viu? Para você. Se disser de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Veja que coisa linda. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Isso aí você está consciente que nós vimos aqui nas Escrituras. A sua onisciência, por causa da onisciência, ele conhece o seu pensamento antes de chegar na sua mente. Por causa da sua onisciência, ele sabe o que tem no seu interior. Deus lhe conhece por dentro, não porque você fala. Deus lhe conhece por dentro porque ele lhe conhece. Agora, ele quer que nós confessemos para demonstrar a nossa dependência, para que sejamos dependentes e saibamos que precisamos ser dependentes. Não que ele não saiba que o nosso coração é dependente, mas ele quer que nós saibamos que precisamos ser dependentes. Vê que coisa maravilhosa. Ah, não, eu vou orar porque Deus tem que saber que eu sou dependente. Não precisa. Meu irmão, Deus já sabe. Ele quer agora que você, através da oração, saiba você que você é dependente. Então saiba, através da sua atitude, que a sua dependência está nele.
Não está nos homens, não está no que os homens podem fazer, não está nas circunstâncias, não está no que está nas suas mãos, mas está na pessoa do Deus vivo. A sua onipresença mostra que ninguém pode se esconder de Deus. Deus estará, seja nas profundezas do mar, lá nos céus, onde quer que você esteja, Deus estará. Ou seja, a onipresença de Deus mostra que Deus está em todos os lugares da sua criação, seja nos céus, na terra, até no inferno Ele está. Será que alguém pode se esconder de Deus no inferno? Onipresente, mas não indica que ele seja com Satanás. Estar contigo é diferente de estar presente em todos os lugares. Porque quando ele está com alguém, é porque ele o abençoa. Porque ele tem comunhão e relacionamento com o indivíduo. É porque ele garante as realizações. É porque ele se antecipa às necessidades. E tem prazer em abençoá-lo. Prazer em lhe dar segurança. Prazer em se mostrar como um sustentáculo na sua vida. E é essa diferença que precisamos compreender pelas Escrituras. Vamos ver também aí, se você abrir em Jeremias capítulo 23, ele fala da onipresença também. Versos 23 e 24. Sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja, diz o Senhor. Porventura, não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Sou eu apenas Deus de perto, ou de longe? Eu sou Deus. O que ele quer dizer? Eu estou em todos os lugares. Se você abrir aí também, abram aí em Atos 17, versos 26 e 28, logo pertinho aí de você. O apóstolo Paulo, testemunhando em Atenas sobre o Deus desconhecido, ele diz o seguinte: e de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados, os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. O apóstolo Paulo testemunha sobre o Deus desconhecido, mas veja que estratégia o apóstolo Paulo fez. Veja mais aí no verso 12, a partir do verso 22, que diga, perdão. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido: esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O apóstolo Paulo, sabedoria de Deus. O apóstolo Paulo não chegou em Atenas dizendo assim: vocês são um bando de idólatras, derruba esses postes ídolos, essas imagens. O apóstolo Paulo chegou fazendo isso não. O apóstolo Paulo chegou elogiando a religiosidade deles, dizendo assim: olha, vejo que vocês são pessoas tementes, e você tem um altar para cada Deus. Puxa vida, que valor vocês têm. Vocês são fiéis ao que vocês creem. Vocês são pessoas que quando creem são fiéis. E eu percebi no meio de vocês que existe ali uma homenagem ao Deus que vocês não conhecem, ao Deus desconhecido. Até ao Deus desconhecido vocês ergueram essa homenagem, esse altar. E é sobre esse Deus que vocês não conhecem que eu vim falar para vocês. Eita Jesus amado. Nessa hora o povo já estava com o coração aberto, dizendo: esse cara é bom, esse cara é dos nossos, é legal.
ele reconheceu alguma coisa que nós fazemos bem. Ele não bateu de frente, ele não nos humilhou, ele não nos desprezou, ele não teve preconceito conosco, ele nos acolheu e agora nós estamos abertos para ouvi-lo. Porque quando uma pessoa vê que você está aberto para ouvi-la, ela também vai estar aberto para ouvi-lo. E a pregação do Evangelho não deve ser de uma forma de forma que violente as pessoas, nem que agrida o coração das pessoas. Jesus não nos ensina a agredir as pessoas, Jesus nos ensina a amá-las. E é através do amor que o homem abre o coração para ouvir sobre a salvação que está em Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo, ele teve compaixão desse povo que estava perdido na idolatria, mas ele soube ali encontrar algo positivo neles, que era uma sinceridade com ignorância. E claro, não é? Nós não podemos confundir a sinceridade com o conhecimento da verdade. Mesmo que você seja sincero, se você não conhecer a verdade, mais distante de Deus você estará. Mas quando somos sinceros com o conteúdo do conhecimento da verdade, mais perto de Deus nós estaremos. E o apóstolo Paulo entendeu isso. Ele diz, olha, ele não disse isso ao povo, mas ele compreendeu, olha, vocês são pessoas que têm valor, mas vocês estão ignorantes. Vocês não conhecem o que um dia eu conheci, que eu também não conhecia. E vocês precisam conhecer sobre o Deus desconhecido. E ele começou ali a falar sobre o Deus desconhecido. E nesse momento ele fez menção à onipresença desse Deus desconhecido e falou ali sobre a pessoa de Jesus que o ligava a esse Deus desconhecido. Nós vemos aqui algumas porções da palavra que nos mostra que Deus é realmente onipresente. Não podemos nos esconder de Deus. Agora, qual é a diferença dessa onipresença, não é, para a essa palavra que ele disse, eu estou contigo, ou seja, a presença de Deus conosco, de forma tão profunda, tão reveladora, que nos dá tanta segurança. Se nós vemos também na Bíblia, vamos procurar aí alguns momentos em que Deus, ele falou ao seu povo a mesma palavra, eu sou contigo, e essa palavra que Deus mandou trazer para essa igreja hoje, não temas, eu sou contigo. Uma pequena frase, mas de uma profundidade tão grande, uma pequena frase que nos dá segurança do que estamos realizando, uma pequena frase que nos dá segurança de quem somos, uma pequena frase que nos dá segurança do que Deus quer para nós no futuro, uma pequena frase que nos dá uma perspectiva segura do futuro. E essa convicção que nós precisamos. Ele falou também, se você abrir aí em Êxodo capítulo 3, ele falou a Moisés, capítulo 3, verso 12. Quando ele visitou Moisés, Êxodo 3, verso 12. Quando ele deu a Moisés uma experiência na sarça ali no Monte Horebe, Deus, ele encheu a sarça e Moisés subiu a Horebe, Monte Horebe, e viu aquela coisa maravilhosa que a sarça ardia, mas não era consumida pelo fogo. E ali Deus chamou Moisés para um ministério tremendo, que era ser o libertador de Israel de 430 anos de escravidão no Egito. Que experiência, 430 anos de escravidão de um povo que era escravo de outro povo, e um povo que saindo do Egito iria afetar drasticamente a economia do Egito, porque eles trabalhavam como escravos. Tirar o trabalho escravo daquele país significava dar uma facada no coração da economia daquele país, porque era uma mão de obra barata, um custo pequeno, e claro, a rentabilidade do Egito sobre o que ele realizava era muito alta, porque o custo era pequeno. E claro que aquela resistência de Faraó não somente era espiritual, mas com certeza ele pensava na perda que iria haver no que diz respeito à sua economia. E quantas vezes ele deve ter feito conta, as pragas vindo, ele dizia, mas esse país vai se acabar.
E ali Moisés foi chamado por Deus para ir ali ao Egito e dizer ao faraó que deixasse Israel ir. E no meio da sarça Deus falou isso a Moisés e comissionou Moisés a isso. E então Moisés, no verso 11, ele diz assim: então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Eu sou uma pulga, eu sou um inseto. Ele vai dar um peteleco em mim e vai me mandar para não sei aonde. Ele vai me jogar longe, vai me botar no calabouço, vai me prender, vai me matar. Claro que todo homem treme e teme diante de um comissionamento de Deus. E eu creio que talvez, se você teve um chamado de Deus, você teme e treme até hoje, como eu também temi e tremi, e até hoje temo e tremo. Uma certa vez, acho que foi uma criança que eu estava conversando com um dos meninos aqui da igreja, um dos jovens, eu creio, não me lembro agora. E ele disse: pastor, mas como é difícil, né? Chegar ali para pregar, meu Deus do céu, dá uma tremedeira nas pernas. Eu digo: é verdade, irmão, até hoje eu tremo. Que não depende, isso aqui não depende de experiência, isso depende de relacionamento. Uma coisa é você falar para, ele estava falando de falar para público, agora eu estou lembrado. Uma coisa é você falar para um público, outra coisa é você pregar a palavra de Deus a este público. A palavra de Deus, ele define rumos. A palavra de Deus define comportamento e escolhas. E eu disse a essa pessoa, disse: meu irmão, olha, você está vendo eu louvando ali, adorando a Deus, eu saio daqui, eu entro no céu com Deus e vou adorá-lo, porque se não for com óleo, não tem como subir. Tem que ser com óleo, óleo sobre a cabeça. Quantas vezes a gente fala com pregadores, eles dizem assim: irmão, olha, antes disso eu estava no meu quarto, meu Deus, será que é essa palavra? Me dá a palavra, Senhor, é essa palavra, essa palavra. Todo pregador tem esse momento de crise antes de pregar, essa tensão, dizendo: Deus, é essa direção para o teu povo. E Moisés também temeu, disse: espera aí, Deus, eu não sou nada, e tu quer que eu vá para o Egito? E aí Deus chegou para ele e disse assim, e Deus disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Primeira coisa que temos que entender: primeiro, se você realmente tem um relacionamento com o Senhor, e realmente você entregou sua vida a Jesus Cristo e vive para Ele, isso, claro, o ponto de partida a esta segurança, o que é? É a nossa rendição a Cristo, o nosso arrependimento, a nossa fé em Cristo. Seguir a Jesus é o ponto de partida de tudo isso. E Moisés, é claro, servia a Deus, e era um hebreu de hebreus, tinha sido caçado ali, fugiu do Egito porque matou ali um soldado para salvar um judeu. Ele sabia da sua origem, mesmo tendo sido criado no Egito. Ele sabia de que povo ele era, que Deus ele servia. E ali Deus o escolheu para isso. Primeira coisa que temos que entender: quando Deus diz assim: não temas, eu sou contigo. Não temas, eu sou contigo, como ele disse lá em Isaías, no capítulo 41, verso 10. Não temas, eu sou contigo. A primeira coisa que ele quer dizer: não temas, eu estou em aliança contigo. Aliança. Eu tenho uma aliança com você. E por mais que o homem seja titubeante nas suas alianças, Deus não é. Por mais dificuldade, ou por mais falhas, talvez, que você entenda que comete, e algumas falhas não é pecado, porque não é prazeroso, premeditado, contínuo. Falha é fruto da ignorância, às vezes, do homem. Falha é fruto da incapacidade de acertar totalmente. Pode ser erro, falha. Claro que das duas coisas, tanto do erro quanto do pecado, precisamos do sangue de Jesus sobre nós, da misericórdia de Deus. Mas Deus sabe que você não é perfeito, Deus sabe que você não vai conseguir produzir um resultado perfeito, mas mesmo assim Ele diz assim: ainda que você seja falho, que você erre,
que você seja titubeante algumas vezes, ou que você de repente não queira muitas vezes seguir aquele caminho por medo, eu sou contigo porque eu tenho uma aliança com você. Essa aliança ela não é quebrada, a não ser que o homem queira apostatar da fé. E o próprio Jesus, e também não só Jesus, mas também o apóstolo Paulo adverte que muitos apostatarão da fé nos últimos dias e seguirão falsos ensinos e falsos mestres. Apostasia, ela não é impossível, não, pelo contrário, ela está acontecendo já. Muitas igrejas cristãs apostatando da fé e seguindo ensinos de demônios. Você vê aí a tendência de muitas igrejas cristãs abrir mão ao homossexualismo, apostasia. Outros ensinos, outras seitas, outras doutrinas que não é cristã, apostasia. O que nós temos que entender é que a igreja que vai subir é o remanescente. Assim como Israel, Deus sempre trabalha com o remanescente. Israel foi para o cativeiro, Deus trabalhou com o remanescente de Israel. A igreja uma porção dela irá apostatar da fé, Deus trabalhará com a remanescente da igreja. Esses vão subir, esses vão ressuscitar dos mortos, esses vão ser arrebatados. Deus tem uma aliança com você, e essa aliança não pode ser quebrada, a não ser que você apostate da fé. Se você é fiel a Deus e permanece em Cristo, essa aliança vai definir a sua vida como uma vida vitoriosa, não como uma vida isenta de problemas, mas uma vida vitoriosa sobre todos os desafios que você enfrentar. As pessoas naturais que ainda não conhecem a Cristo, elas também têm desafios e sucumbem muitas vezes diante dos desafios. Mas um cristão tem desafios e nunca sucumbe diante do desafio, porque mesmo a morte sacrificial significa a vitória sobre o pecado. Jesus morreu e foi dado como um perdedor, mas ele venceu a luta que ser humano nenhum poderia vencer, que era a luta sobre o pecado e sobre a morte. Ele venceu o pecado e ele venceu a morte. Imagine o que ele não lhe levará a vencer. Quando Deus nos fala, eu sou contigo, não temas. Ele diz assim, eu tenho uma aliança com você, e a minha presença é com você. A minha presença é uma aliança pessoal com você. Dentro das suas perspectivas, dentro do seu mapa interior, eu lhe conheço por dentro. Antes de você sentir alguma coisa, eu já lhe conheço. E esta aliança não depende dos resultados da sua vida. Esta aliança depende do sangue que está sobre você. O sangue de Jesus Cristo, naquele em que você creu um dia. Quando ele falou isso, o apóstolo Paulo, ele lembrou o apóstolo Paulo, eu sou contigo, eu não te abandono. Os homens vêm contra ti, mas eu estarei à tua frente. Fales e não te cales, porque toda e qualquer resistência cairá por terra. E olhe que o apóstolo Paulo foi traído. Olhe que o apóstolo Paulo sofreu as dores da fidelidade ao Evangelho. A segunda coisa que vemos, quando Deus fala para o homem que eu sou contigo, ele diz o seguinte: isto te será por sinal que eu te enviei, quando houveres tirado este povo do Egito, me servireis a Deus neste monte. Ele diz assim, eu sou contigo, e todos verão que eu sou contigo, porque os levarás a me servir neste monte, que é o mesmo monte do lado do Egito, que é o Monte Sinai, onde Moisés recebeu as tábuas da lei. Era o mesmo monte. A Horebe, do lado de Canaã, do outro lado, Egito. Segunda coisa que Deus disse ao apóstolo Paulo, diz assim, olha, eu sou contigo, porque para o que eu te chamo, eu te respaldo.
Moisés disse assim: eu sou gago, manda outro, eu não sei nem falar, vou falar para aquele povo todo. Deus disse: não, Arão te será por boca, e tu lhe serás por Deus, porque eu tenho uma aliança contigo. Eu vou falar contigo e tu vai dizer a Arão o que ele tem que falar. Meu irmão, vocês já pensaram nisso? E Arão era judeu. Arão pertencia à linhagem de Abraão. Quando Deus estabelece um relacionamento e um comissionamento, ele se responsabiliza, meu irmão. Ninguém vai poder substituir você no que Deus te chamou para fazer, a não ser que você desista. Ele é com você porque ele te chamou. Ele é com você porque ele tem um ministério na sua vida. Ele é com você porque ele te ama. Eita, outro pastor, me diga uma coisa: o que é que eu tenho para Deus me escolher? Você não tem nada, nem eu. Não tenho nada que possa impressionar Deus, nada. Quando Deus nos comissiona para alguma coisa, ele diz assim: ó, é você. Acabou-se. A não ser que você não queira, mas ele diz: é você que eu escolhi, é você que eu vou capacitar, é através de você que eu vou fazer os sinais, é através de você que eu vou falar, é através de você que eu vou impressionar o mundo, é através de você que eu vou salvar vidas, é através de você que eu vou tirar pessoas das trevas, é através de você que eu vou fazer prodígio, é através de você. E essa é a consciência que nós temos que ter. Se Deus diz essa noite: eu sou contigo, Ele está avalizando aquilo para o qual você foi chamado. E não interessa a situação que você esteja, interessa que você seja fiel. Só isso. Essa aliança estabelece o resultado, estabelece o sucesso da obra. E ele disse a Moisés: eu sou contigo, e isso será por sinal quando tirares o povo do Egito, porque me servirás neste monte, e eles verão que eu sou contigo. E aí teve uma certa vez, lá em Números, deixa eu me lembrar aqui o versículo, Números, abram aí, verso, deixa eu ver se eu me lembro. Agora fugiu aqui a mente. Um certo momento, deixa eu ver se eu acho aqui, pessoal. Números 12. A sedição de Miriam e Arão. E teve um momento que os irmãos de Moisés, Miriam e Arão, se voltaram contra ele. E Miriam disse: espera aí, tu é aquele pirraia que eu coloquei no rio, ali, botei tudo no cesto, betumei, por causa de mim tu não morreu, porque se eu não tivesse betumado todinho, a cestinha afundava e tu morria. Tu é aquele pirraia, que Moisés era o irmão mais novo deles dois. Tu é aquele pirraia que eu te ajudei a sobreviver, te acompanhei no rio, e agora tu quer mandar em mim? Negócio de irmão. Claro que aqui nunca houve isso, mas lá no Moisés e Arão houve isso aqui. Negócio de irmão. Tu não manda em mim, né? Tu não manda em mim, peraí, tu vai mandar em mim agora, é? Não é ter esse negócio? Miriam fez a mesma coisa. Ela confundiu o irmão do líder que Deus constituiu, do aliançado. E ele diz assim: eu não vou te seguir não, meu irmão. Eu vou direto a Deus. Eu não vou fazer o que você quer não, eu vou direto a Deus. Só que ela estava sob a liderança de Moisés, constituída por Deus. Naquele mesmo momento ela ficou branca como uma neve, leprosa, dos pés à cabeça. E Moisés teve que interceder para que ela fosse curada. Veja a autoridade da aliança que você tem com Deus quando Deus te comissiona alguma coisa. Nós não podemos confundir as coisas, irmãos.
Quando nós lidamos com uma liderança constituída por Deus, tem que haver respeito e submissão. Você pode até discordar de algumas coisas, mas tem que haver respeito e submissão. Porque quem pode tocar no líder é só Ele, o Senhor. E aí foi dessa forma. Moisés intercedeu por Miriam e ela voltou a ficar saudável. Quando Deus tem uma aliança conosco, Ele respalda. Quando Ele nos chama, Ele respalda o nosso ministério. Se você abrir aí agora, abram aí, em Josué capítulo 1, verso 5. Na passagem de bastão, Moisés passando o bastão para Josué. Moisés foi até ali, o rio Jordão, no Monte Nebo, e olhou o povo entrar na terra do Monte Nebo, e ali ele morreu. Josué foi comissionado por Deus a substituir Moisés na liderança do povo. E aí Deus, nessa comissão, nessa ação de Deus de comissionar Josué a ser o líder do povo na conquista da terra prometida, Deus falou a Josué, diz assim, olha, verso 4, a partir do verso 4. Melhor, vamos no verso 2 aqui. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Verso 5: ninguém te susterá diante de ti, todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. E ele disse: assim como eu fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Quando Deus diz assim, ó, para você, não temas, eu sou contigo, Ele te usará por sinal para as novas gerações. Quando Deus dá uma palavra ao homem, diz assim, ó, não tema, meu povo, não tema, meu filho, eu sou contigo. Saiba que você será por sinal, por referência para as novas gerações. Essa aí é uma pentecostal lá de casa, que está lá em casa, é a minha querida netinha, e ela está ali vibrando com Jesus. É isso aí, Mel, aleluia, glória a Jesus. Ela disse isso, eu entendi o que ela disse. A gente tem uma comunicação pessoal, né, Mel? É. E ainda mais quando eu faço carneirinho com ela, aí é que a gente se entende mais. Quando Deus fala assim, não temas, eu sou contigo, Ele diz assim, olha, a minha aliança contigo te fará um sinal, uma referência para as novas gerações que virão depois de ti, e eles crerão, porque verão, saberão do teu testemunho de fidelidade, e o testemunho da minha fidelidade contigo. O que Deus quer dizer é isso. O que Deus diz hoje a você, não temas, eu sou contigo. Deus estabeleceu uma aliança com você. Segundo, Deus respaldará o teu ministério, ainda que você ache, algumas vezes, que Deus não foi tão justo assim. Deus é, porque no momento seguinte Ele vai mostrar que Ele fez o melhor para você. Ele vai te mostrar que ao invés de você ter pensado que perdeu alguma coisa, Ele te livrou de algo. Terceiro lugar, você será como uma referência para aqueles que virão após você.
e por causa do seu testemunho, Deus dirá assim: assim como eu fui com teu pai, eu serei contigo. Assim como eu fui com teu irmão, eu serei contigo. Tu sabes o testemunho dele, eu serei contigo. É isso que Deus vai fazer com você, quando Ele diz: eu sou contigo, não importa as circunstâncias. Essa certeza nós precisamos ter, irmãos, em nome de Jesus. Entenda esta palavra de pessoalidade de Deus hoje. É uma palavra de pessoalidade, uma palavra de amparo, é uma palavra que não vai se perder nunca, ela vai ecoar no seu coração para sempre. E é esta palavra que vai te motivar a ir em frente, sem desistir da caminhada. Não desista da caminhada, ainda que ela seja talvez árdua. Não desista. Os heróis da fé tiveram caminhadas árduas, mas não desistiram e foram até o fim. Abram em Hebreus capítulo 11. O autor de Hebreus, ele mostra que sem fé é impossível agradar a Deus. E ele sai aqui, a partir do verso 1, ele diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente, mas foi criado por Deus. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado, ou seja, arrebatado, para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, o arrebatara, né? Visto como, antes da sua transladação, alcançou testemunho de que agrada a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado pelas coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra prometida, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque o que se dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado, sim, aquele que recebera as promessas, ofereceu o seu unigênito, o seu único filho, e sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência, considerou que Deus era poderoso
para até dos mortos o ressuscitar, e daí também, em figura, ele o recobrou. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante a coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu bordão. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas e o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhe não tocassem. Pela fé passaram o mar vermelho por terra seca, o que, intentando os egípcios se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Aleluia, glórias ao nome de Jesus, e assim por diante. Se pela fé a história de Israel foi construída, imagine a sua história pela fé, o que Deus não fará. Meus queridos, Deus diz hoje à igreja: não temas, eu sou contigo. Abra aí Isaías capítulo 41, verso 10. Verso 8 ao 10, ele diz o seguinte: mas tu, ó Israel, essa é uma palavra aí, né, de motivação a Israel. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo, tu a quem tornei desde os confins da terra, e te chamei dentre os seus mais excelentes, e disse: tu és o meu servo, a ti te escolhi, e não te rejeitei. Ele diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritaram contra ti, tornar-se-ão nada, e os que contenderam contigo perecerão. Não temas, eu sou contigo. Não te assombres, eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo com minha destra fiel. Essa é uma palavra de Deus para a sua vida hoje. No capítulo 43, o verso 1 ao 3, Deus diz assim: mas agora sim, diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te tornou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Pessoalidade. Deus não é Deus de um caminhão cheio de pessoas. Deus é Deus de indivíduos, de pessoas, indivíduos. Queridos, quando passares, veja só, quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou contigo, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti. O Deus de Israel diz esta noite: eu sou contigo. E para que nós fechemos hoje essa palavra, você vai ver como ele cumpre o que diz.
Se você abrir em Mateus capítulo 1, em Mateus capítulo 1, Mateus registra o cumprimento desta palavra àqueles que só contemplavam de longe pela fé. E ele diz o seguinte, verso 23: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de, que significa o quê? Deus é contigo. Deus esteve no meio de nós como homem, como um de nós. Como homem, ele morreu na cruz para nos salvar dos nossos pecados e da morte. Como homem, ele esteve conosco andando durante 33 anos da sua vida. Como homem, ele passou pelos sofrimentos que talvez você nunca tenha imaginado passar na sua vida. Como homem, ele passou perseguições que você jamais imaginou passar na sua vida. Como homem, ele foi escarnecido. Como homem, ele foi humilhado. Como homem, ele foi desprezado e traído pelos seus. Como homem, ele foi suprido das suas necessidades através de ofertas às mulheres. Como homem, ele teve discípulos que o abandonaram, aqueles discípulos que estavam preparados para morrer com ele, mas fugiu. Como homem, ele teve momentos de dor, de angústia, como todos nós. Como um homem, ele morreu da cruz, como jamais você poderia e teria coragem de morrer, nem que fosse para um familiar seu, quanto mais para aquele, para os seus inimigos. Como um homem, ele morreu por nós que éramos inimigos dele, por causa do pecado. Ele esteve conosco, por isso que ele pode dizer: eu sou contigo. Eu conheço as tuas necessidades. Eu conheço as tuas inseguranças. Eu conheço as tuas dores, porque eu passei como você passou. E ele passou por tentação. Veja só, ele sendo Deus, se permitiu na pessoa, da natureza humana, ser tentado por uma criatura dele que se rebelou. Meu Deus do céu, é uma coisa inconcebível para um ser humano pensar isso. Por isso que ele era escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Jesus, ele se permitiu da natureza humana ser tentado por uma criatura dele, diabo. Satanás era um anjo decaído, que foi criado por ele enquanto Deus. Ele é o Filho, a pessoa do Filho, segunda pessoa da Trindade, que se rebelou contra ele e tentou ele, a natureza humana, lógico. Sabe por quê? Para que aonde Adão perdeu, Jesus venceu. Sabe por quê? Ele diz a você hoje que ele é contigo para te ajudar a vencer as suas dificuldades, porque ele venceu todas. Ele não diz que vai fazer, ele fez e leva você a fazer também. O Deus conosco cumpriu a sua palavra, esteve entre nós. E depois que ele ressuscitou dos mortos, ele chegou para os discípulos, abra aí em Mateus 28, e voltou a proclamar a mesma palavra. Verso 20, vamos aí, a gente vê tudo. O verso 18, depois da ressurreição, Jesus chegando-se Jesus, ele já ressurreto, falou-lhes e dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco, o quê? Todos os dias, até a consumação
dos séculos. Eis que eu sou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. O mesmo Deus que falou a Josué, a Moisés, ali ao povo de Israel, onde lemos em Isaías, é o mesmo Deus que se fez homem, e é o mesmo Deus que diz hoje a você: não temas, eu sou contigo, eu te esforço, eu te ajudo, minha destra é contigo. É hoje que Deus diz isso a você. Receba da sua palavra, do seu coração esta palavra. Que o Senhor possa aprofundar a sua certeza e a sua segurança desta noite, meu irmão. Se você está inseguro, sai daqui pleno de segurança e de certezas. Que o Senhor abrirá horizontes, que o Senhor destruirá as cadeias de bronze, que o Senhor abrirá caminhos, que você vai passar pelo fogo, não vai se queimar, que você vai submergir e não se afogará, porque o Deus Todo-Poderoso é contigo. Vamos ficar em pé.